Seja muito bem-vindo a mais um Código Aberto. Muito obrigado mais uma vez por permitir a gente participar da sua vida, por permitir que a gente participe dos seus encontros com a palavra, das suas reflexões a respeito da Bíblia. Esse programa tem como objetivo conduzir e fazer, replicar de certa forma, aquilo que a gente sempre tem que viver, que é nos reunirmos como amigos, como irmãos, como gente que está tentando partilhar da mesma fé, mas nos reunir em torno da palavra. Nós não estamos aqui para nos reunir em torno das opiniões de um, das opiniões de outro, dos conhecimentos que nós adquirimos simplesmente através dos nossos progressos acadêmicos, mas nós estamos aqui para nos reunir em torno da palavra. Uma coisa que a gente tem aprendido ao estudar o livro de Atos dos Apóstolos é que a igreja era uma comunidade, viviam em comunhão, mas o eixo onde eles gravitavam em torno era em torno da palavra, em torno do ensino. E é isso que é a expectativa da gente e de compartilhar essa expectativa com você para que isso não seja apenas um episódio que você tem de vez em quando na sua vida, quando assiste o Código Aberto, quando assiste um outro programa ou quando se reúne na igreja, mas que seja o seu modo de vida. Reunir-se com amigos em torno da palavra de Deus e que a Bíblia continue pautando os nossos encontros, as nossas relações e nos ajudando a ter relações melhores também. Nós estamos aqui com relações muito boas, eu estou em relações muito boas esse mês já estamos um mês de programa, então estou com relações muito boas. É um prazer rever o pastor Binho. Tudo bem, Binho? Tudo muito bem. Tudo bem. Um prazer estar aqui de volta. Você é pastor há quanto tempo? Eu sou pastor há 9 anos, todos esses 9 anos no Mato Grosso do Sul. Então você já se tornou um sul-mato-grossense. Cara, a gente lá surfa em jacaré e galope onça, cara. Aqui... Gostou, né? Gostei, achei boa. E já vou aproveitar então, quero mandar um abraço para todos os diretores jovens do Mato Grosso do Sul que fazem um lindo trabalho lá e também aos distritos que eu passei, que criaram um lugar muito especial no meu coração, a linha aqui da UANA e a comunidade Primeira Essência, que me deu o privilégio de pastoreá-los, esses dois grupos, em um período bom de tempo. Que legal. Prazer ter você aqui, pastor. Alana, você está bem? Eu tô ótima. Isso aí sim, Alana. Alana, você é natural de onde? São Paulo, Zona Leste. Zona Leste de São Paulo. Olha aí. Taquera. E você tá bem? Mais especificamente, tô tudo bem. Que bom, bom ter você aqui de novo. Muito Obrigado bom estar pelas aqui de novo. contribuições, pela vontade de estar aqui, tá bom? Eu que agradeço. Como é que você tá, Isa? Tudo bem também? Tudo certo, pastor. Mais uma vez aqui é um privilégio estar com vocês. Ô, Isa, você falou lá que você faz parte de um grupo também que faz missão, né? Exatamente. Você tem o grupo lá do pessoal da universidade, também tem a igreja que você participa, mas também tem um grupo que você vai de vez em quando missões. Para onde vocês vão? O que vocês Exatamente. fazem? Nós temos um Insta, é @missão_Andrews, né? E nós vamos para Guiné-Bissau. Né? Essa roupa aqui foi feita por eles lá e na despedida uma senhora me deu em gratidão aos atendimentos médicos que fizemos aos filhos delas. Então, assim, é muito fantástico participar de missões transculturais. Então, é algo assim que você se torna uma pessoa muito mais amadurecida, abre a mente. Legal. Vai ser bom também você compartilhar disso daqui a pouquinho também, né? Nos próximos encontros. Certeza. A gente vai falar desse Paulo, que é um baita de um missionário transcultural que vai falar dessa vida de camaleão do missionário, né? Que chega no lugar, se adapta, vai para o outro, se adapta, continua sendo camaleão, mas de maneiras diferentes. Com certeza. E vai ser bom você compartilhar isso com a gente. Obrigado mais uma vez por estar com a gente, viu, Isa? E aí, Elias, e você? Que também é um missionário transcultural. Exatamente. Conhecemos... A gente tem o privilégio de conhecer várias culturas diferentes, né? A gente viaja bastante também, né, para pregar a palavra de Deus, levando um pouco da nossa cultura também para as pessoas. É interessante essa troca, é muito legal. Legal. E é legal que a vida vai possibilitando encontros, né? Acho que daqui eu não conhecia a Isa, né? Mas todos os demais já conheci. Fui pastor da Alana, né, Alana? Você tem boas lembranças disso? Saudoso. Ah, que bom, que bom. Ufa, eu fiquei com medo agora. Depois que eu perguntei, eu falei, nossa, e agora? Mas, que bom. Jefferson, você tá bem? Cara, tô sempre bem, graças a Deus. Sempre bem? Assim. A despeito das dificuldades que se tem, tenho aprendido em Deus a experimentar um tal de contentamento. Que é aquilo que Paulo fala, né? Aprendi a estar contente em todas as circunstâncias. Inclusive nas circunstâncias que não são felizes, né? E é o que eu mais, inclusive, peço a Deus, né? Me faz alguém de fé capaz de suportar os vales, né? Capaz de suportar as tempestades aí. É isso que eu quero ser. Hoje estou assim. Por hoje estou. Só por hoje. Legal. Amanhã ainda não sei. Mas eu quero estar. Amanhã trará consigo seus cuidados. Exatamente. Beleza. A gente tem
nossa missão de voltar aqui, a gente vai continuar estudando o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai continuar lendo, nós já lemos até o capítulo 5. Agora a gente entra num momento muito importante da história do livro de Atos dos Apóstolos. Você vai acompanhar aqui com a gente, vai ver esse movimento agora que existe. Existe um movimento agora, parece que de uma comunidade que está ali partindo pão, que está vivendo em comunhão, mas a comunidade começa a perceber que nem tudo são flores, já começou a sofrer as primeiras perseguições, agora começa a perceber que precisa dar uma organizada nas coisas, distribuir as tarefas, delegar, e agora a gente vai falar um pouquinho dessa comunidade que também tem um momento, uma cisão muito certeira com a cultura judaica também naquilo que a gente vai estudar hoje. Então fica por aí, a gente vai orar agora e daqui a pouco a gente vai continuar, vai para o nosso estudo. Vou pedir para a Alana fazer a oração, pode ser, Alana? Por favor. Senhor Jesus, muito, muito obrigada, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui para que a gente possa falar sobre o Senhor, para que a gente possa falar sobre a sua palavra. Nós te pedimos agora, Pai, que tudo que a gente fale aqui venha falar também ao nosso coração e todas as pessoas que estão assistindo ou nos ouvindo, que o Senhor venha falar fundo em nossos corações. O Senhor é poderoso, nós cremos nisso. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Capítulo 6, a gente já tem uma crise. Primeira crise. A igreja ela é sempre marcada por crises externas e crises internas. É o ataque de fora para dentro e são as instabilidades que acontecem dentro da própria igreja. A gente já passou por um momento da igreja sofrendo crises externas com as perseguições, com essas prisões dos apóstolos aí no capítulo 4, capítulo 5, e agora a gente tem uma crise. A crise é relacionada a uma demanda. Capítulo 6, verso 1, falando de... A gente vai ter essa tensão em outros momentos também, mas vamos ler lá, Atos capítulo 6, verso 1. Alguém quiser ler, pode ler para a gente, alguém que já abriu. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Pronto, já é gente normal. Já não, a igreja é lá, está em comunhão, está bonita e tal, mas agora a gente já percebe que é uma igreja, não uma igreja, né, ainda mantém esse fervor do Espírito Santo, mas é uma igreja feita de gente. E aí surge a reclamação. Explica pra gente um pouquinho aí, pastor Binho, o que é isso, o que é esses helenistas reclamando dos judeus e qual que é a demanda deles? A turma da diáspora, né? É a turma que cresce dentro de uma cultura helênica e aí agora eles aceitam a Cristo, vem para dentro de uma cultura, ou melhor, de dominância de cultura judaica. E aí, quando a gente fala de judaísmo, a gente está falando mais dentro do processo de tradição mesmo. O texto ele é bacana porque ele revela a frasezinha, né? As viúvas deles. Ele revela a separação que existia. Então, um grupo vinha de uma... Não eram todas viúvas. Tinha as viúvas deles e as viúvas nossas, né? E a gente tem que entender que o Oriente Médio é complicado isso, né? As raízes são muito profundas, são muito antigas. E eles levam isso ao pé da letra. Então, você vai vendo uma sequência de desandamento relacional baseado em uma briga que teve há 200, 300 anos atrás. Isso não é tirado facilmente do couro do camarada. Eu lembro meu primeiro ano de seminário, e nós que vivemos em um país que é predominante católico, em termos de influência cultural, e eu lembro na sala de aula um professor falou algo e eu disse assim, professor Valvertrudes, e eu disse assim, Ave Maria, professor. E a gente não tem essa cultura de falar, ou melhor, da crença de Ave Maria como uma referência... religiosa. Não é religiosa, mas uma referência assim, dentro do sobrenatural, intercessora. E aí eu fiz uma expressão altamente intercessora, Ave Maria, professor. E ele olhou para mim assim, e falou assim, como é, rapaz? Porque não era da nossa cultura, ou melhor, não era da nossa crença. Eles tinham isso. Mas é da nossa cultura, né? Mas é da nossa cultura. E só que eles eram mais dentro do sangue do camarada. Então, mesmo sendo judeu, de fora de Jerusalém, do redil, ali, eles, quando vêm para cá, eles vêm com a cabeça diferente, inclusive. Eles pensam de maneira diferente. Eu vou dar um exemplo bem simples. Judeu. Binho, essa cadeira é boa? Se o Binho for judeu, ele senta na cadeira e diz assim, é boa. Se você pergunta para um helênico, se Binho for um helenista, Binho, essa cadeira é boa? O Binho para,
olha, mede, vê a dimensão, a disposição do corpo para a cadeira e diz, olha, aparentemente é boa. Então você vê que a maneira de pensar de um grupo de outro já era um processo diferente. Quando vem para a prática, um se sentia mais superior do que o outro, e aí, por conta de esses superiores estarem no comando, eles desprezaram aqueles que precisavam de maior atenção, que não eram daquele grupo dominante. Até uma característica marcante, os judeus, os hebreus, entre aspas, os que estavam em Jerusalém, nascidos lá, eles eram muito apegados às tradições. Isso era uma realidade para eles, diariamente, deles, dos pais. Desculpa. Mas os helenistas não, os de origem greco-romana, eles tinham uma afinidade maior com a questão inclusiva do Evangelho, que foi após a morte de Cristo, que mudou essa... O Evangelho passou a ser inclusivista, né? A pregação para os gentios, aí onde entra toda a questão. Eles tinham mais afinidade com esse aspecto do que com as tradições. Só por isso aí já era motivo de gerar grande discórdia, grande problema entre eles. Uns apegados às tradições e outros considerados gentios, que viviam com gentios, vindo para se adaptar a essas tradições. E Elias, eles não tinham nem a prática, né? Não tinham prática, não tinham nada. Prática, eles não tinham templo. Então eles não tinham aquele processo ritualístico normal. Então para eles era muito mais fácil olhar, até quando Jesus Cristo morre, ele falou assim, mas a gente não precisa mais de templo. Para eles é muito mais fácil, porque eles já não tinham templo. Para o camarada que viu o templo todo dia, ele falou assim, não, a gente precisa de templo. É por isso que continua, né? Pedro e João indo lá no templo. Então quando a gente olha aqui, eles olham e falam assim, não, povo de Israel selecionado, né? Abraão, Isaac e Jacó, todo mundo vem para cá, então a gente está com a verdade, a gente vai apresentar. Muito parecido que faz alguns adventistas que não estudaram o livro de Atos, né? O corpo adventista é o... E esse desprendimento foi, cara, deve ter sido uma dificuldade absurda, porque Pedro relata algum ponto dessa coisa judaizante na sua carta, o Paulo muitas e muitas vezes, então em vários lugares diferentes da igreja tinha essa coisa, né, do pessoal exaltar a tradição, não conseguir se desprender disso. Teve uns que queriam, não, você tem que aceitar a Jesus, mas também tem que ser circuncidado. Um monte de coisa assim, cara. Então isso aí devia dar cada problema, meu irmão. Jefinho e Tiago, só uma expressão. Um mundo estava se acabando. Um mundo cultural estava sendo diretamente confrontado. O caso dos saduceus, dos fariseus, imagina, o mundo deles estava acabando. Não é só o apego ao poder, o mundo deles estava acabando. Os judeus, ali mesmo, o mundo estava em completa transformação por causa de Roma, mas o mundo deles também estava sendo destruído. É como a gente pensar, a gente vai pensando nas mudanças que têm acontecido, por exemplo, nos empregadores, né? A questão, às vezes, de serviços que antes eram oferecidos apenas de uma única maneira, de repente vem um cara, cria uma startup, de repente ele está oferecendo serviço de um outro jeito completamente diferente, e o cara que sempre ofereceu esse serviço, ele não sabe agora ir para esse caminho. Então, mais ou menos assim, a gente sempre ofereceu isso, agora tem uma outra opção, um outro modo de funcionar. E vem uma coisa mas o que eu acho bem importante, porque, por exemplo, aqui não é uma questão de salvação que está sendo tratado, é uma questão simples. Eles estão só com uma demanda, e parece muito simples, né? Olha, qual que é o problema? As nossas viúvas não estão tendo os mesmos benefícios que as viúvas dos hebreus. Os judeus lá têm um benefício e nós estamos tendo um benefício menor. Por que existe a velocidade de solucionar isso? Por que solucionar isso tão rápido? Isso parece que é um problema tão simples. Eu acho muito interessante, pastor, essa questão. Porque, na verdade, não era uma questão de comida. Deus ele queria colocar um princípio muito mais profundo do que uma questão de as viúvas estão sendo esquecidas. O princípio vamos tirar todo ponto de divisão dessa comunidade. Não vamos deixar que prevaleça aqui qualquer coisa que as pessoas possam falar que cause divisão entre vocês. Então, o princípio da unidade, ele venceu e ele prevaleceu. Então, por mais que o inimigo muitas vezes usou uma situação ali corriqueira, uma coisa ruim, um desconforto entre as pessoas culturalmente diferentes, Deus falou, não, mas vamos cortar isso pela raiz para a gente manter esse povo unido. Acho bacana, né? Essa contra-resposta. Está surgindo uma ideia de divisão. Não vamos deixar crescer. Não vamos deixar crescer. E eu acho interessante
como isso também pode acontecer na nossa experiência, né? Às vezes a gente vai surgindo aquele sentimento, alguma coisa, que se a gente deixar vai crescendo, e um sentimento de discórdia ou de promover alguma separação, e aí o relato bíblico ensina a gente, ó, começou a surgir alguma coisa que pode dar ideia de divisão, de separação, de sectarismo, já tem que cortar. Qual é a solução? Qual é a solução que a gente encontra? Como é que o que a igreja entendeu que era um caminho para resolver esse problema que estava acontecendo? Bom, eles precisaram de organização. Eles se organizaram e aí é aí que surge da onde a gente usa a palavra diácono, né? Que são as pessoas que eles eram separados apenas para cuidar disso, enquanto uns cuidavam de passar a mensagem, outros cuidavam de organizar a distribuição ali para as pessoas. E isso conta também na nossa igreja. Nós precisamos de organização. Se nós não tivermos organização, vai ficar tudo uma zona e tudo é motivo de discussão. Hoje em dia, tudo é motivo de discussão também. Nada mudou de antes para agora. Tudo continua. Qualquer coisinha pequena é motivo de estardalhaço. E interessante falar, né, que a gente precisa, e a organização é para quê? Fica muito claro, a organização não é para poder. A gente não organiza poder. Justiça. A gente organiza serviço. Para exercer justiça. A gente organiza o serviço de justiça. Então é interessante isso, porque às vezes a gente dá os nossos esquemas de organização, eles são para chegar ao poder, ter poder e se perpetuar no poder. No reino de Deus, a gente se organiza para servir, para ser justo. E é tudo diferente, né? E é um excelente exemplo para o momento que a gente está vivendo como sociedade, bem polarizada, né? A gente está muito polarizado, é certo ou errado, você é a favor ou é contra, você é de tal partido ou de outro partido, você come isso ou você não come isso. Está muito polarizado e a gente vive dentro do aspecto que você não pode discordar do outro. Esse é um exemplo muito bacana para a gente tirar para a nossa vida. Surgiu um problema? Vamos sentar, como é que a gente resolve? Não, vamos fazer o seguinte, vamos escolher gente que possa resolver? Vamos escolher 7 aqui que são batizados pelo Espírito Santo, que são pessoas que são referências para todo mundo. Ok, vamos deixar com eles. Por quê? Não, para a gente não desfocar no nosso objetivo. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que pregar em Jerusalém, Samaria, Judéia e confins. E aí um vai para um canto fazer o trabalho e o outro continua servindo. Então a obra não para por causa de uma coisa pequena. E organiza rapidamente. Eu acho que é uma dica para tudo, né? Para tudo. Em casa, né, Jefinho? Com as esposas, com as meninas. Cara, como é que faz assim? Como a mulher é sempre mais sábia, Preta, resolve. A gente vai voltar daqui a pouquinho, porque foram escolhidos então os 7. A gente tem essa nomeação dessas pessoas que iam ajudar, mas um deles se destaca, e se destaca tanto que chega a morrer apedrejado. A gente vai voltar daqui a pouco para começar a nossa conversa sobre Estevão, que é um dos personagens emblemáticos do livro Atos dos Apóstolos. Então fica por aí, o Código Aberto volta daqui a pouquinho.